texto inicial é capítulo 19, João 19, a partir do versículo 7. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos advertiu: você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela nos revela, Senhor, passado, presente e futuro. Pai querido, muito obrigado porque a tua palavra, ela tem poder, Senhor. Ela tem poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar, Senhor, o mais vil pecador, Senhor, em um homem santo. Então, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra venha de encontro ao coração da tua igreja, que possa avivar, Senhor, aquele que já se encontra morto na fé, que possa ressuscitar, Senhor, como ressuscitou Lázaro, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possa despertar, Senhor, a tua igreja, Senhor, para a sua verdadeira missão, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque está escrito, Senhor, e se está escrito, eu creio que a tua palavra, ela é como a neve que desce do céu e para lá não torna, Senhor, antes ela prospera naquilo que ela foi enviada, Senhor. Então envia a palavra, Senhor, de vida, palavra de fé, palavra de esperança, palavra de transformação, palavra de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Esse texto, ele se encontra, nos três evangelhos, tanto em Mateus quanto em Lucas e aqui em João. Lá em Mateus vai dizer, a mesma passagem, vai dizer que a mulher de Pilatos, ela manda recado para Pilatos dizendo: olha, toma cuidado com este justo, porque eu sofri muito esta noite por causa dele. Ou seja, ela deve ter tido algum tipo de sonho, algum tipo de revelação que afligiu o coração dela, dizendo que Jesus Cristo era justo. E ela manda esse recado para Pilatos. Aqui em João destaca esse detalhe, que nos outros textos vai dizer que Jesus simplesmente fica calado, nenhum deles ele responde a Pilatos. Mas aqui ele faz questão de responder a Pilatos e dizer a Pilatos: Pilatos, você não tem autoridade nenhuma sobre mim se do céu não te fosse dada. E o interessante, querido, alguns anos atrás, eu não me lembro se foi já aqui ou se ainda na Darcy Vargas, mas uma vez eu preguei sobre vitórias com aparência de derrota. Porque, olhando esse texto, nós vemos um homem fragilizado, porque a Bíblia vai dizer que os sacerdotes ordenam os seus guardas, e essa guarda amarra Jesus Cristo, leva esse Jesus amarrado e entrega-o a Pilatos, porque eles não tinham poder para condenar ninguém à morte. Quem mandava era Roma. Então, para matar alguém precisava ter autorização de Roma. Então vamos levar para Pilatos, vamos acusá-lo de blasfêmia, vamos dizer que ele blasfemou contra o nosso Deus, e vamos dizer que ele está se insurgindo contra César, porque aí Pilatos não vai ter jeito, Pilatos vai ter que crucificá-lo. E Jesus é levado para lá. A Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, ele sofre diversos tipos de acusações, e está lá ele calado. Quando nós imaginamos um Deus
Nós não imaginamos um Deus amarrado. Nós não imaginamos um Deus que está lá sendo ofendido, sendo caluniado, e ele está lá na dele quieto, parado. Nós imaginamos um Deus como um super-herói, um Deus todo-poderoso. Não imaginamos um Deus assim. Então Pilatos olha para Jesus Cristo, vê que ele é inocente. Se você ler o versículo 13, que quando ele diz assim a Pilatos, que Pilatos não tinha nenhum poder sobre ele, se do céu não fosse dado, a Bíblia vai dizer no versículo seguinte, que Pilatos, a partir daquele momento, ele tenta de todo jeito soltar Jesus. E lá em Mateus ou Lucas, vai dizer que ele sabia que era por inveja que eles estavam acusando Jesus Cristo. Então ele não queria matar alguém que ele sabia que era inocente. E ele diz: olha, fala alguma coisa, se defende, porque se você falar alguma coisa, se você se defender, eu posso te soltar. Mas Jesus fica calado, porque, meu querido, era como se Jesus estivesse falando para Pilatos: Pilatos, o que está acontecendo aqui agora não se trata de mim, mas é por você, Pilatos. O que está acontecendo aqui agora é por aqueles que cospem no meu rosto. O que está acontecendo aqui agora é por causa daqueles que virão. O que está acontecendo aqui agora é por causa do Adalberto, é por causa da Fabiana, é por causa do pastor Reginaldo, é por causa deles e não por mim. O que está acontecendo aqui agora é muito maior, Pilatos, do que você pode imaginar. Porque para Pilatos o que estava acontecendo ali era apenas mais um julgamento, apenas alguém, mais um que estava sendo acusado de algum crime contra Roma, ou contra algum outro tipo de cidadão, algum outro tipo de crime. Era apenas mais um. Pilatos não tinha noção do que estava acontecendo ali. Pilatos não imaginava que anos depois, séculos depois, ainda estariam falando daquela noite, daquele fato, daquele dia. Vira aí para o teu irmão e diz assim para o teu irmão: não se trata de você, se trata de uma coisa muito maior. Às vezes, querido, sabe o que acontece? Nós nos achamos tão importantes, e nesse mundo capitalista que nós vivemos, nós colocamos o homem no centro das coisas. O homem se tornou egocêntrico. Agora, as pregações, elas são feitas para massagear os egos dos homens, para dizer: olha, você é maravilhoso, você é lindo, você é linda, meu lindo, minha linda, meu precioso. As pregações são para massagear o ego. Olha, você vai ficar rico, você vai ficar milionário na tua vida, o que você fizer vai dar certo, você nunca vai ter problema. Vem para Cristo e olha, Jesus Cristo, teu marido no outro dia, você vem para Cristo hoje, no outro dia teu marido se torna o melhor homem do mundo. Porque as mensagens são para poder agradar ao homem. E o homem se acha quem? Ele se acha que ele é o centro das coisas. Mas nós não somos o centro de nada, querido. O centro de todas as coisas é Jesus Cristo. A Bíblia inteira converge para Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele, para Ele e para a glória dEle. Aí às vezes nós achamos que o problema que nós estamos enfrentando é um grande problema, é uma grande dificuldade. E por causa de qualquer luta, qualquer dificuldade, nós queremos abandonar a Deus. Nós paramos de orar, nós paramos de buscar, nós paramos de nos entregar a Deus, de fazer a vontade de Deus, como se Deus não estivesse fazendo aquilo que nos agrada. Então, se Deus não está fazendo aquilo que me agrada, então eu não vou fazer aquilo que agrada a Deus.
Mas não se trata de você, não se trata de nós. Jesus Cristo poderia não estar ali naquele momento, porque quando ele é preso no Monte Getsemane, a Bíblia vai dizer que Pedro puxa uma espada, corta a orelha do servo de Malco, e Jesus Cristo diz: não faça isso, Pedro. Ele reimplanta, a orelha do servo de Malco, e ele diz para Pedro: olha, se eu quisesse, eu oraria a Deus, e ele enviaria legiões de anjos. Jesus Cristo estava ali, não pela vontade de Pilatos, não pela vontade dos sacerdotes, não pela força de uma guarda que foi lá e o prendeu. Não, Jesus Cristo estava ali, porque a vida dele ninguém poderia tomá-la, mas ele a dava. Porque existia um projeto muito maior. E nós somos apenas uma engrenagem desse grande projeto de Deus. Enquanto Deus ministrava essa palavra no meu coração, porque essa palavra, querido, que eu quero que Deus, sabe, fale com o teu coração da mesma forma que Ele falou comigo, foi que Jesus Cristo poderia não estar ali, porque ele não tinha nenhum pecado, ele não havia cometido nenhum crime, e ele tinha poder para não estar ali, mas ele estava ali, porque o projeto era maior do que a própria vontade dele. Então nós temos que entender que Deus tem um projeto na nossa vida, e o projeto de Deus na nossa vida é muito maior do que nós. E aí Deus me trouxe à memória a Abraão. Quando Abraão foi chamado para servir a Deus, ele estava numa zona de conforto. A Bíblia vai dizer que ele já tinha 75 anos de idade. A Bíblia vai nos mostrar, a Bíblia não diz que ele era rico, mas a Bíblia nos mostra que ele era rico, porque quando ele sai da terra dele, ele não sai de mão vazia, ele sai levando gados, ele sai levando ovelhas, ele sai levando servos e servas, ele sai levando uma multidão de pessoas. Ele tinha poder financeiro. E aí do nada, Deus aparece a ele e diz assim: Abraão, eu tenho um projeto na tua vida, mas para que eu realize esse projeto na tua vida, você vai ter que sair da tua terra, do meio da tua parentela, e você vai ter que ir para uma terra que eu te mostrarei. Qualquer pessoa racional diria não. Por que diria não? Chama outro. Tem garoto aí mais novo, tem garoto aí com mais força, com mais ânimo, com mais vigor do que eu para poder ir fazer isso. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão, ele sai de onde ele estava, da sua zona de conforto, ele vai peregrinar. Irmão, imagina só, você está numa cidade, e não era uma cidade qualquer, ele estava na maior cidade da sua época, e ele vai peregrinar, ele sai de um lugar que ele está estabelecido, ele vai passar a ser um andarilho, com um grupo de pessoas dormindo em tendas, porque ele ouviu a voz de Deus, e ele entendeu que o projeto de Deus para a vida dele era muito maior do que ele podia imaginar. E ele vai, e ele abandona tudo, e ele caminha na obediência ao Senhor, passando por altos e baixos, passando por problemas, mas porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Até hoje nós falamos no nome de Abraão e chamamos a Abraão como pai da fé. Como foi dito aqui hoje pela Bia, lá no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, a Bíblia abre com Abraão, e a Bíblia vai dizer que quando Deus pede o seu único filho, ele não nega. E a Bíblia vai dizer ali, através do autor de Hebreus, que ele tinha tanta fé, que ele cria que Deus o
ressuscitaria Isaac. Amém, igreja? Porque ele entendeu que era muito maior do que ele. Se Abraão não obedece a Deus, olha só, igreja, para imaginar, não existiria tudo o que aconteceu após Abraão. Porque tudo o que aconteceu após Abraão nos faz estar aqui no dia de hoje. Você consegue imaginar isso? A responsabilidade que estava sobre os ombros de Abraão era muito maior do que ele poderia imaginar. Só se Deus pegasse Abraão, colocasse Abraão de repente num alto monte, ou colocasse ele no alto de uma nuvem e começasse a mostrar toda a história humana, para ele poder entender do que ele estava participando. Era muito maior do que ele. Mas Abraão foi e obedeceu, porque Abraão entendeu que aquilo que ele estava fazendo não era qualquer coisa, era algo que ia muito além dele, porque Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Quando nós entendemos que o nosso chamado não está relacionado somente a nós, nós paramos de nos preocupar conosco mesmo. Nós não queremos estar parados na nossa zona de conforto. Quando nós entendemos que o nosso chamado é muito maior do que nós mesmos, porque talvez daqui, talvez daqui a 1000 anos, de repente, em algum momento, alguém vai estar falando no nome de alguém que está aqui agora. Você crê nisso? Isso é possível. Porque da mesma forma que Abraão não sabia, da mesma forma que Pilatos não sabia, da mesma forma que todos os que estão aqui na Bíblia não sabiam que daqui a milhares de anos o nome deles estariam sendo citados, nós também não sabemos. Vai depender de como nós nos posicionarmos diante de Deus e diante dos projetos de Deus. Porque às vezes, se as coisas não estão acontecendo na nossa vida, é porque nós não estamos priorizando as coisas certas, irmãos. Nós não estamos dando prioridade àquilo que nós deveríamos dar prioridade. Nós até conhecemos versículos de cor, se falar Mateus 6,33, buscai primeiro e a sua, e estas coisas. Nós podemos até saber versículos de cor, nós podemos até conhecer que nós fomos chamados para Cristo, para podermos ser pescadores de almas. Nós até sabemos que nós fomos chamados para anunciar as boas novas, mas saber isso e não praticar, não adiantou nada. Saber isso e não priorizar, não adiantou nada, porque às vezes nós priorizamos as coisas erradas, e quando as coisas não dão certo, nós queremos culpar a Deus. Nós queremos dizer que, poxa, mas eu fiz a campanha, eu orei, eu fiz aquilo, mas nada está dando certo, eu estou passando por lutas, eu estou passando por dificuldades. Mas quando nós olhamos aqueles que vieram antes de nós, irmãos, era para nós nos sentirmos envergonhados, porque para que esse evangelho chegasse aqui hoje, muitos morreram e não negaram a Jesus Cristo, para que hoje o evangelho chegasse até nós. E o que nós temos feito para que esse mesmo evangelho chegue a gerações futuras? O que é que nós temos feito verdadeiramente para que esse evangelho alcance vidas? Para que esse evangelho, que tem um poder para libertar o cativo, tirar a algema dos oprimidos, como foi dito aqui pela obreira Fabiana,
para aliviar o peso daqueles que estão sobrecarregados. O que nós temos feito? Ah, pastor, eu tenho andado muito ocupada. Irmãos, enquanto nós não priorizarmos Deus, nós vamos lutar. Existia um ditado que dizia assim: nadou e morreu na beira da praia. São pessoas que se esforçam, mas aí no final não alcança nada, porque estão fazendo esforço na direção errada. A palavra de Deus vai dizer assim, quando fala sobre o fogo no altar, e a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que era responsabilidade dos sacerdotes manter a chama acesa. E eu vou dizer para vocês, esse momento que nós vivemos hoje seja o pior momento da história do Evangelho. Irmão, se alguma coisa foi criada pelo diabo, além da mentira, foi a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade afastou o homem totalmente da palavra de Deus. Ah, pastor, nós não podemos prosperar. Pode sim. Capítulo 5, versículo 19 do livro de Eclesiastes vai dizer: prosperidade é dom de Deus. Você pode prosperar, não é pecado. O que é o problema é quando nós colocamos a prosperidade em primeiro lugar, e é isso que esse evangelho veio trazer na mentalidade das pessoas. De não priorizam mais a pregação do evangelho, as pessoas não priorizam mais orar, as pessoas não priorizam mais se consagrar, as pessoas não priorizam mais jejuar, as pessoas não priorizam mais intimidade com Deus, as pessoas não priorizam mais ler a palavra de Deus. E aí nós criamos um país que se diz assim, né, entre aspas, um país que está crescendo o número de evangélicos, mas evangélicos improdutivos, evangélicos que não fazem nenhuma diferença. Tem uma bancada de deputados evangélicos, tem uma bancada de senadores evangélicos, e eles não fazem nenhuma diferença. Estão lá mamando na teta do governo igual qualquer outro político. Qual a diferença que eles estão fazendo lá? Nenhuma. Querido, a responsabilidade de manter a chama de Deus acesa dentro do nosso coração é individual. Não está nas mãos do pastor, não está na mão do obreiro. Eu não oro porque a minha esposa rouba a minha paz, eu não oro porque o meu marido rouba a minha paz. Irmão, se você só ora duas vezes por semana ou 3 vezes por semana, quando vem na igreja, teu fogo vai apagar, a chama vai apagar. E mesmo você estando dentro da igreja, você vai estar longe de Deus. E o objetivo não é esse, o objetivo é você estar perto de Deus, porque tudo começa em Deus, é lá em Deus. Eu digo assim para as pessoas: uma pessoa ela tem compromisso com os homens, quando em primeiro lugar ela tem compromisso com Deus, porque é vertical, vem de cima e aí vem para o meio. Amém, igreja? Mas para isso eu preciso buscar a Deus, eu preciso me entregar a Deus, eu preciso me render a Deus, eu preciso entender que para que eu estivesse aqui, alguém teve que morrer em meu lugar. E aí quando alguém diz assim, né, ou até reclama da vida, irmãos, eu fico imaginando homens como Abraão, como Daniel, mas eu separei aqui Paulo e Pedro para falar sobre eles, porque foram homens que morreram e não negaram o nome de Jesus. Eu quero citar em primeiro lugar, abra aí comigo em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Eu amo essa carta do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo escreve essa carta da sua segunda prisão já em Roma. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve essa carta há poucos meses antes da sua morte. Eu acho essa carta linda, sabe por quê, querido? Porque o apóstolo Paulo estava no fim da vida, estava próximo à morte, mas ao invés dele ficar lá na cadeia se lamentando, ao invés dele ficar lá na cadeia, sabe, de repente murmurando,
Porque tem gente que nem na cadeia está, mas está murmurando contra Deus, porque de repente não tem um dinheiro. Eu queria comer carne, estou comendo ovo. Ou então eu queria comer ovo, estou comendo arroz e feijão. E ela está lá murmurando. Eu queria ter dinheiro para comprar o tal tênis, tal sapato, fazer o cabelo, fazer isso, fazer aquilo. E ela está lá murmurando. Não está nem em prisão, mas está lá murmurando. O apóstolo Paulo podia estar lá na prisão e estar murmurando. Ele poderia estar falando para Deus: Deus, olha que roubada foi aquele encontro que nós tivemos lá no caminho de Damasco, hein? Se eu soubesse, eu tinha cortado o caminho, eu tinha ido por outro lugar. Porque onde aquele encontro levou Paulo? Levou Paulo a comprar avião, irmãos? Também não tinha avião, tá? Mas tudo bem. Mas levou Paulo à riqueza? Não. A Bíblia vai dizer que Paulo foi um homem que está lá em Filipenses capítulo 4, que ele aprendeu a ter abundância, mas também a passar necessidade. Amém, igreja? Ou seja, teve momentos que ele estava tudo bem, as contas estavam pagas, de repente tinha até umas moedinhas no bolso, mas teve um momento também que ele não tinha nada. E ele vai contar a história que ele teve que trabalhar fazendo tendas para não ser pesado para ninguém. Amém, igreja? Alguns vão trabalhar fazendo tendas, outros vão trabalhar fazendo drywall, outros vão trabalhar de vigilante, outros vão trabalhar de entregador. Amém, igreja? Louvado seja Deus, para não ser pesado para ninguém. Aí o apóstolo Paulo poderia estar lá na cadeia, dizendo: Jesus, olha só onde eu vim parar. Estou sozinho, fui abandonado, estou aqui na cadeia. Deus, para melhorar as coisas, né, ainda revela para ele que ele vai ser morto daqui a um certo tempo. Deus também já me revelou isso, que eu vou morrer daqui a um tempo. Estou falando sério, quando eu morrer vocês vão falar assim: ih, caramba, o pastor falou naquele dia que ele ia morrer daqui a um tempo. Paulo poderia estar lá reclamando, mas a Bíblia vai dizer, a história vai contar que da cadeia Paulo escreveu as maiores cartas importantes, que estão até hoje como doutrina da igreja. Paulo está lá prestes a ser morto, mas a Bíblia vai contar aqui em Timóteo, no capítulo 1, irmãos, quando você tiver tempo para ler em casa com calma, você leia. Ele manda uma carta, essa carta para Timóteo, e ele diz assim: Timóteo, vem depressa, vem, traz Marcos, que para mim é muito útil. Só Lucas está aqui comigo, Demas me abandonou. E ele vai escrever essa carta. Irmãos, antes da gente ler o 7 e 8, leia capítulo 4, versículo 1 aí comigo, igreja, antes da gente ler o 7 e 8. Leia 4, 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peça você com insistência, que pregue a palavra, insta em tempo e fora de tempo. Olha só, irmãos, Paulo estava prestes ao quê? A morrer. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, eu te peço, pelo amor de Deus, por amor a Cristo, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, com vontade e sem vontade, com saúde e sem saúde, animado e desanimado, tudo em paz ou sendo perseguido, mas pregue a palavra de Deus. Sabe por que o apóstolo Paulo, mesmo estando na cadeia, mesmo estando prestes a morrer, ele está preocupado que depois que ele morre, a palavra não seja parada de pregar. Você consegue entender isso, igreja? Sim ou não? Você está entendendo? Irmão, eu vou morrer.
Quem ficar aqui dá o jeito, irmão, já fiz minha parte, já fiz até mais do que eu deveria fazer. Ele poderia estar pensando assim. Por causa desse evangelho maravilhoso é que eu estou aqui na cadeia. Mas não, ele está preocupado. Sabe por quê? Porque ele entendia que não se tratava dele, o apóstolo Paulo. Era muito maior do que ele era apenas uma engrenagem dentro de um projeto muito grande de Deus. Então por isso para ele era importante que a palavra fosse pregada. Olha só o que diz o versículo 3, querido. E veja se esse tempo não é agora. Leia aí o versículo 3. Veja se nós não estamos vivendo esse tempo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira aos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe o que é fábula? Fábula é história que a gente conta para os nossos filhos dormirem. Eu não posso mais contar, que o Gabriel não gosta mais, mas posso contar para a Giovana, que é minha neta. Fábulas são histórias que nós contamos, que se conta para as crianças, como o Chapeuzinho Vermelho, como os 3 porquinhos. São fábulas, porque são histórias que não são verdadeiras, são fantasias. E o que é que a gente ouve hoje nos púlpitos das igrejas, muitas vezes? O que é que nós ouvimos nos pregadores do Pix, no TikTok, no Instagram, no YouTube? Fábulas. Porque o verdadeiro evangelho, irmão, ele não veio para te agradar, mas ele veio para te matar. Falei para o teu irmão, nós temos que morrer. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Para que nós possamos ser nova criatura, a velha criatura tem que morrer. Porque não tem como Deus habitar em nós e viver em nós com a velha criatura dominando a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de perversidade, cheio de maldade, cheio de corrupção, cheio de mágoas. Então a velha criatura tem que morrer para que a nova criatura possa viver. Porque o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Evangelho que vem para massagear a tua alma. Evangelho que vem para causar coceirinha no ouvido, como diz o apóstolo Paulo. Não é evangelho que muda, não é evangelho que transforma, porque o evangelho que transforma, ele te confronta. O verdadeiro evangelho, que é a sã doutrina, causa em você mudança, causa em você arrependimento. Você ouve a palavra e você diz dentro de você: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser um crente melhor, eu preciso amar o meu próximo, porque a palavra diz que se eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então eu preciso amar o meu próximo. Não é palavra para te massagear, para te dizer: olha, você é poderoso, se você pular do alto desse prédio aqui, Deus vai dar ordem aos seus anjos para te segurar. Amém? Mas bora lá. Eu falava assim na ilustração, eu vou falar para os irmãos que estão nos visitando aqui hoje. Aí eu falava assim, que o maior milagre de Jesus não é curar paralítico, porque daqui a talvez 1 ano, talvez 10 anos, nós vamos entrar na farmácia e a gente vai ver lá, ó, na farmácia: tome 2 comprimidos e deixe de ser paralítico. Alguém crê que a ciência vai avançar assim? Eu creio. Vai chegar uma época: tome 2 comprimidos, seja curado da AIDS, seja curado do câncer. Agora tem uma coisa que Jesus faz, que a ciência nunca vai conseguir fazer,
que nem a medicina, nem a biologia, nem a psiquiatria, nem a psicologia, nem a terapia vai conseguir fazer. É você entrar dentro de uma farmácia e você encontrar lá: tome 2 comprimidos e deixe de ser mau caráter. Tome 2 comprimidos e pare de trair teu marido ou a tua mulher. Tome 2 comprimidos e pare de falar palavrão, de amaldiçoar alguém. Tome 2 comprimidos e deixe de ser fofoqueiro. Tome 2 comprimidos e deixe de ser caloteiro. Tome 2 comprimidos. Não, isso não. Isso só Jesus tem o poder para fazer. Para mim, o maior milagre de Jesus Cristo é quando um homem entra na presença dele. E antes, lá no passado, como o evangelista Wanderson, era alguém que roubava carro, e hoje é um homem trabalhador. Pastor Reginaldo entrou na igreja, sabe para quê? O primeiro dia que ele foi na igreja, lá na rua Darcy Vargas, para pedir uma oração para poder fazer um assalto. Ele entrou na igreja errada. Entrou na igreja certa, amém, bem corrigido, entrou na igreja certa, porque tem lugar por aí que ele entrar e ia receber oração. Então, entrou na igreja para pedir oração para ser assaltante e virou chefe de carro forte. Olha só o que Deus faz: virou chefe de carro forte, carregando milhões e milhões de reais. Esse é o maior milagre de Deus. Amém, igreja? E esse milagre de Deus, ele só acontece, sabe com o quê? Com a pregação da sã doutrina, com a pregação do evangelho. Não é com a pregação de fábulas, não é com a pregação queridinho, queridinha, bonitinho, bonitinha, não, querido. Aí o apóstolo Paulo fala assim, versículo 7 e 8, querido. Vamos ler para a gente poder acelerar, que já está. Vamos lá, 7 e 8. Combati o bom, completei a carreira, guardei a fé. Irmão, como eu amo esse versículo, Jesus. Combate, a gente lembra o quê? É briga. Amém ou não amém? É luta, isso é combate. E ele vai dizer assim: eu combati o bom combate. Aí eu quero te perguntar agora, querido: você está combatendo o bom combate? Ou você está embaraçado nas coisas desta vida? Porque lá no final da vida, o apóstolo Paulo pode dizer assim: agora eu estou preso, agora eu só estou aguardando a minha sentença, mas eu combati o bom combate. Enquanto eu tive vida, enquanto eu tive fôlego, enquanto eu tive poder, eu fiz a obra de Deus, eu cumpri a minha missão. Porque não se tratava de Paulo, não se tratava de Jesus, não se tratava de Abraão, se tratava do projeto de salvação. É algo muito maior, irmãos, e cada um tem que fazer a parte. Abraão fez sua parte, Jacó fez sua parte, José fez sua parte, Daniel fez sua parte, Davi fez sua parte, Pedro, Paulo fizeram a sua parte, Jesus fez a maior parte, a parte que ninguém poderia fazer. Eu imagino assim, Pilatos falando para Jesus: vem cá, quem é você? E Jesus respondendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele que, ainda que esteja morto, Pilatos, eu não tenho medo da morte, porque eu tenho autoridade sobre a morte. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pilatos, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pilatos. Jesus, fala alguma coisa, Jesus, e eu te solto, Jesus. Não, Pilatos, eu quero ir para a cruz, Pilatos. A cruz é minha, Pilatos, porque
porque esse pecado que você está cometendo agora, Pilatos, eu vou colocar sobre as minhas costas. O pecado que o Adalberto vai cometer lá na frente vai estar sobre as minhas costas, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Aleluia! Glória a Deus! Pilatos, o que está acontecendo aqui, Pilatos, é muito grande, Pilatos. O que está acontecendo aqui é eterno. Virão milhares e milhares e milhares de geração estarão falando no dia de hoje, Pilatos. Combati o bom combate, irmão. Fala para o teu irmão, é uma honra lutar ao teu lado. Amém, igreja? Porque nós estamos combatendo o bom combate, irmão. Nós estamos lutando pelo Evangelho. Querido, alguém viu o que aconteceu em uma escola pública? Do cavalinho lá? A prefeitura deu 50 mil reais para aquele grupo fazer uma dança indecente em uma escola de crianças. Poderia pegar os 50 mil que ele gastou ali para eles dançarem ali naquela escola e investir na escola, reformar a escola, de repente comprar alguma coisa, um computador para a escola, computadores para as crianças, fazer um curso de computação. Aí paga para fazer uma coisa ridícula daquela, obscena daquela, para crianças, que, irmãos, eu não estou falando aqui agora somente como pastor, não, estou falando como cidadão, porque nós pagamos esses 50 mil. 50 mil não saiu do bolso do Eduardo Paes, 50 mil saiu da população que paga os seus impostos. Mas como pastor, eu quero te dizer que isso é algo do inferno, para descaracterizar a família, deformar a família. E aí nós vamos ficar calados? Nós vamos ver o inferno avançando, o inferno crescendo, o inferno dominando, e vamos ficar olhando como, poxa, eu não tenho nada a ver com isso. Enquanto o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, a viva luz, a viva luz. Irmão, enquanto Jesus não nos leva, nós não podemos parar de clamar, nós não podemos parar de anunciar, nós não podemos parar de evangelizar, nós não podemos parar de falar de Deus. Para nós encerrarmos, querido,